Olá, pessoal. Sou Luiz Cláudio e sejam bem-vindos ao nosso Papo Cop desta semana. No episódio de hoje, o nosso convidado é consultor e conselheiro especializado em comunicação, imagem e reputação corporativa. Possui uma carreira de 35 anos como executivo sênior em grupos multinacionais. Entre eles, foi CEO para o Brasil e América Latina da Burson Marsteller, uma das maiores redes globais de relações públicas, e diretor de comunicação e assuntos públicos do McDonald's Brasil. Jornalista de formação, é certificado em governança corporativa e preparação para conselheiros da Fundação Dom Cabral em compliance anticorrupção pela LEC FGV. Como empreendedor, é sócio fundador da GRIS, Hub de conteúdo dirigido à geração prateada, representada pelo público 50-60+, em que se especializou no tema da revolução da longevidade, assunto que irá tratar hoje com a gente aqui. Seja bem-vindo, Francisco Carvalho. Olá, Luiz Cláudio. Obrigado pelo convite. É um prazer poder participar desse Papo Cop. Inicialmente, eu gostaria de descrever para você, de dar um depoimento para você de uma grande mudança na minha vida profissional, que ocorreu em 2019, um pouco antes da pandemia, quando eu completei 60 anos de idade. Naquela ocasião, eu tinha construído já uma carreira muito bem-sucedida no mundo corporativo, como executivo de multinacionais. Eu era CEO de uma grande rede de comunicação global, CEO para o Brasil e para a América Latina, quando eu me desliguei do grupo. E aí eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida daqui por diante? E depois de pensar uns 3 meses aí de sabático que eu tirei, eu tomei a decisão de me reinventar como profissional e me lançar como empreendedor, consultor e membro de conselhos e comitês de risco, com foco principalmente em ajudar as empresas a fazer a gestão do seu capital reputacional, que é a minha especialidade, né? Bom, os objetivos que me levaram a tomar essa decisão, eles se basearam principalmente nos valores como a busca de mais qualidade de vida, de mais autonomia e de novas oportunidades de autodesenvolvimento. E, obviamente, garantir mais longevidade profissional, porque eu não quero parar de trabalhar tão cedo, né? Eu não penso em parar de trabalhar e me aposentar. Então, eu decidi me apropriar da minha carreira e ter essa liberdade para, daqui por diante, fazer somente aqueles projetos que têm algum significado especial para mim, né, para o meu momento de vida. E após eu abrir a minha própria consultoria de comunicação, imagem e reputação, que é a FC2, eu decidi empreender e investir como sócio fundador em novos negócios. E hoje eu quero falar sobre o tema da revolução da longevidade, que foi o tema que me motivou a criar um dos meus atuais empreendimentos, que é a GRIS, como você falou, é uma plataforma digital de conteúdo para esse público 50-60+. E então o nosso objetivo é promover qualidade de vida e propósito para esse público. Bom, e esse sonho de montar a GRIS nasceu no início da pandemia. Em conversas com o meu sócio atual, Pedro Correia, a gente tinha um interesse comum de fazer algo relevante para as pessoas maduras, as pessoas que estavam mais vulneráveis diante do risco da contaminação do coronavírus, né? E por causa disso, os seus próprios familiares segregaram os idosos em seus quartos para evitar que eles contraíssem a doença, né, a Covid, e isso abalou muito a saúde emocional dos maduros, né? Muitos caíram em depressão e começaram a perder o sentido da vida mesmo, alguns pensando até em suicídio. Então, a gente começou a pensar, poxa, o que a gente podia fazer para ajudar esse público? Até porque a gente teve experiências pessoais de cuidar dos nossos pais e nossos familiares no final da vida, né? E a gente tinha esse sentimento. E isso fez com que, ao criar a GRIS, a gente passasse a estudar muito e a se aprofundar no conhecimento desses aspectos que caracterizam a revolução da longevidade no mundo e no Brasil também, né? Então, o que eu vou passar para vocês agora aqui
é um pouco desse aprendizado que a gente obteve desde que a gente fundou a GRIS e a gente continua estudando, né? Primeiro, eu queria falar do ponto de vista demográfico, né? A revolução da longevidade, ela se caracteriza pelo fenômeno de crescimento do público 50, 60 a mais no mundo. Esse é um fenômeno que decorre tanto do aumento da expectativa de vida, pela melhoria das condições de saúde, pelo condicionamento físico cada vez maior, né, as tecnologias, a biotecnologia, mas também pela queda da taxa de fecundidade. Cada vez mais as mulheres estão tendo menos filhos. Essa preocupação com a qualidade da saúde, os novos medicamentos, as inovações dos laboratórios estão fazendo com que as pessoas vivam muito mais tempo do que se esperava, do que as expectativas tradicionais, né? E vivam mais tempo com qualidade, vitalidade e disposição, né? Pelo menos 10 anos a mais, na média, as pessoas vão viver, né? Hoje, os 60 se sentem com disposição de 45 anos e os 80 com disposição de 65 anos. A geração prateada, que é conhecida assim por causa do seu cabelo grisalho, assim como o meu, né? Ela representa uma quebra de paradigma em relação às gerações anteriores de idosos. Hoje a gente vive esse paradoxo que as pessoas vão ficar cada vez mais velhas e, ao mesmo tempo, cada vez mais jovens, porque elas vão fazer tudo para continuar jovens, ativas, né, e com energia. Muitos médicos e cientistas já afirmam que hoje há pessoas que vão viver até os 150 anos. E os indícios estão aí para a gente constatar, né? Você vê o Papa Francisco, por exemplo, meu xará, tem 84 anos e está com muita vitalidade. O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, é o presidente mais velho dos Estados Unidos, está com 78 anos, também está esbanjando saúde. Recentemente, a gente viu aquele ator, William Shatner, que fazia o papel do Capitão Kirk na série Jornada nas Estrelas. Ele, com 90 anos, acabou de se tornar o homem mais idoso a fazer uma viagem espacial na nave Blue Origin, né? E, por último, a Rainha Elizabeth, que aos 95 anos acabou de recusar o prêmio de velhinha do ano de uma revista no Reino Unido, acredite ou não, porque ela não se sentia, ela sentia que não se encaixava no critério da premiação. Veja só, aos 95 anos. E como que essa revolução da longevidade acontece no Brasil, né? O Brasil também está envelhecendo muito rápido, né? A sociedade brasileira está envelhecendo muito rápido. Atualmente, o público 60 a mais no Brasil representa 16% da população, um pouco mais de 34 milhões de pessoas, e a expectativa é que esse número de maduros duplique até 2050. Hoje, para vocês terem uma ideia, já existem mais avós do que netos no nosso país. E em 2030, nós teremos idosos 60 a mais idosos 60 a mais do que crianças até 14 anos. Para se ter uma ideia, a França levou 145 anos para dobrar a representatividade dos idosos de 10% para 20% da população. O Brasil vai fazer isso em apenas 19 anos, de 2011 a 2030, ele passa de 10% para 20% da população. Vamos falar um pouco agora sobre o ponto de vista econômico, né? O impacto da geração prateada na economia, né? Nós estamos falando aí da geração conhecida como os baby boomers, nascidos entre 1945 e 1964. Ela é conhecida mundialmente como a Silver Economy, a economia prateada. Essa geração, por quê? Porque ela representa um grupo com alto potencial de consumo. É uma geração que acostumada a fazer, é a geração que mais fez dinheiro na história. O hábito de comprar casa própria, ter o seu próprio automóvel, fazer a sua poupança, ao contrário de gerações atuais que não se preocupam muito com isso, com os bens materiais, em guardar dinheiro, essa geração sempre acumulou riquezas. Para se ter uma ideia, a riqueza acumulada por esse público 60 a mais no mundo inteiro, se esse público fosse um país,
ele representaria a terceira maior economia do planeta, ficando atrás apenas do PIB e dos Estados Unidos e da China. Né? E nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, a riqueza dos 60 mais está em torno de 70%. E no Reino Unido, de 80%. No Brasil, qual é o impacto dessa geração que a gente chama de geração prateada, né? Então, vamos aí a algumas estatísticas no Brasil. 64% das famílias brasileiras são bancadas hoje por pessoas com mais de 60 anos. Esse público tem uma renda anual estimada no total em 940 bilhões de reais e responde por 23% do consumo de bens e serviços no país. Apesar de ser uma geração de imigrantes digitais, né, com grandes desafios para se adaptar às novas tecnologias, hoje a maioria dos 60 mais já está incluída digitalmente. Tem smartphone, acessa a internet e as redes sociais. Por exemplo, é o grupo que mais cresce no Facebook, no Airbnb e no Uber. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do outro lado, que é destacar as dores desse público, né? Apesar de toda essa revolução da longevidade, do potencial econômico dos maduros, ainda é muito forte na sociedade o preconceito com relação às pessoas idosas, né? Esse preconceito é conhecido internacionalmente como ageísmo, né? E aqui no Brasil é conhecido como etarismo, né? Ou mais popularmente como velhofobia. O etarismo ainda é muito forte e estrutural na nossa sociedade, né? Fazendo com que os próprios maduros acabem se resignando diante desse preconceito e vão perdendo aos poucos a sua autoestima. Esse preconceito se manifesta principalmente no mundo corporativo, né? O público maduro é o que mais sofre por falta de trabalho. Hoje, as estatísticas dizem que mais de 60% dos desempregados no país são idosos acima de 60 anos, né? As empresas, em geral, consideram a marca de 60 anos como a idade da aposentadoria, para a maioria das empresas ainda, né? Ou seja, as pessoas são obrigadas a se aposentar no auge de sua carreira profissional, justamente no momento de vida em que o profissional tem mais experiência, sabe sobre o seu negócio, melhor do que ninguém sobre a sua profissão, e conhece pessoas importantes, as pessoas retornam à ligação telefônica, têm relacionamentos fortes e profundos, né? Justamente nesse momento, ele é convidado a sair da empresa. Enfim, eu acredito que hoje, mais do que nunca, o mundo precisa da sabedoria dos maduros, né? No momento em que cresce exponencialmente a utilização de robôs, da inteligência artificial para executar aqueles trabalhos repetitivos, esse é o momento que os 60 mais tem uma importância muito grande para atuar como conselheiros dentro das empresas, graças à sua capacidade de sintetizar soluções sábias, empáticas, que nenhum robô poderia imaginar. Então, a inteligência emocional e empatia são aqueles soft skills muito valiosos hoje em dia, e muitos erros corporativos poderiam ser evitados se houvesse uma mistura melhor, uma combinação melhor da energia e da ambição da juventude com a visão e a experiência das pessoas maduras. Falar rapidamente de outras dores importantes para esse público, que é a desatenção das pessoas em todas as áreas, né? A desatenção, existe no mercado uma falta generalizada de preparo dos profissionais em todas as áreas para bem atender o público grisalho. Para você ter uma ideia, por exemplo, os maduros são os mais esquecidos no mercado editorial e publicitário brasileiro. Eles só aparecem em cerca de 8% de toda a publicidade que tenha personagens ou pessoas reais, né? E muitas vezes eles aparecem de maneira estereotipada. As pesquisas feitas com esse público demonstram que eles não se reconhecem e não se sentem representados na maioria das propagandas e das reportagens que aparecem nas mídias. Esse preconceito, né, o ageísmo, a velhofobia, leva à solidão e à carência, né? Esse é um público muito carente de convívio social e afeto. Problema que foi potencializado ainda mais no isolamento domiciliar durante a epidemia do coronavírus, né?
Para se ter uma ideia, as estatísticas dizem que 4 milhões de idosos vivem sozinhos no Brasil. Né? E a busca de um propósito é uma necessidade desse público. Né? À medida que as pessoas vão ficando maduras, elas começam cada vez mais a se questionar sobre o que faz sentido para as suas vidas. O que elas vão fazer nos anos que ainda restam da sua vida? Qual o legado que elas vão deixar para o mundo, né? A necessidade de se buscar um propósito de vida é algo muito importante para os idosos, para que eles não se sintam, para que eles não sintam que a vida está vazia, né? Além de continuar sendo útil e se realizando profissional, um propósito forte para esse público é o lifelong learning, que é o aprendizado contínuo, né? A curiosidade e a vontade de aprender coisas novas ajudam a alimentar a alma e a vida das pessoas maduras, né? Hoje, aproximadamente 27 mil idosos fazem cursos universitários no Brasil. Entre 2015 e 2019, durante 4 anos apenas, o total de idosos em universidades no Brasil cresceu 48%. Nesse mesmo período, a alta de ingresso de alunos com menos de 59 anos foi de apenas 7%. Então, vocês veem como está crescendo o interesse dos maduros por aprendizado, né? Esse crescimento também aconteceu muito no ensino à distância, principalmente durante a pandemia, né? Recentemente, na Gris, nós publicamos um post sobre o jornalista Boris Casoy, que começou a cursar a Faculdade de Medicina Veterinária aos 80 anos, vejam só, né? Bem, para concluir, a vida madura deve ser encarada como uma grande conquista, ela deve ser celebrada, é uma fase da vida em que a pessoa está mais feliz, menos ansiosa, mais consciente sobre a sua existência, né? A gente costuma dizer na Gris que jovem não é aquele que tem menos idade, mas aquele que está aberto para as mudanças da sociedade e para a renovação, né? Hoje em dia fala-se muito em ESG, em sustentabilidade e diversidade, mas ainda são poucas as empresas que entendem que diversidade tem idade no nome, e que as gerações, as diferentes gerações, as faixas etárias dos maduros deveriam ser mais consideradas no mundo corporativo. Bem, para concluir, a revolução da longevidade nos obriga a rever conceitos, quebrar padrões e discutir tabus. As empresas que pensam estrategicamente conseguem vislumbrar nesse público grandes oportunidades para o futuro, né? E eu acredito que o cooperativismo, como um movimento econômico e social aí focado no bem comum das pessoas, o cooperativismo pode agregar muita experiência nessa discussão, na discussão da longevidade. E eu acho que é isso da minha parte, viu? Muito obrigado pela oportunidade, Luiz Cláudio. Eu fico aí à disposição de vocês para conversar mais sobre esse tema ou outros temas de interesse aí, tá bom? Muito obrigado. Muito jóia isso aqui, Francisco. Obrigado aí, falou um pouco aí sobre a revolução da longevidade. Muito obrigado pela sua grande participação. E, pessoal, até a próxima semana com mais um Papo Cop.